Amados irmãos, neste momento eu peço licença humildemente para poder entrar na sua casa e levar mais uma mensagem de revelação. Não uma revelação por cartas, por tarô ou por estudos de teologia, mas sim a revelação vinda diretamente do trono do Pai. Porque o Pai revela para quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Vocês sabem que o Pai usou até uma jumenta contra Balaão. Então, muitas vezes pessoas dizem, mas o Misael não tem igreja, o Misael não congrega, o Misael é isso, o Misael é aquilo e não sei o quê. Bom, isso é um problema seu. Isso aí é uma maneira de você ver as coisas. O meu problema é somente com aquele que fez os céus e a terra. E no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês a respeito do 1 João, primeiro livro de João, capítulo 1, verso 8. 1 João 1,8. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você pode até discordar de mim, é um direito que você tem. Você pode até concordar comigo, deixando o seu like e compartilhar. Mas eu digo para os irmãos, toda a irmandade que está me assistindo, e na presença do soberano Criador, eu, Misael Honório, não tenho pecado. Vou repetir. Eu, Misael Honório, não tenho pecados. E eu vou provar para você através da revelação, não de um livro, mas a revelação pelo Espírito. Porque a revelação não é para os filhos da escrava, da religião. A revelação do Pai é para os filhos da livre. Então, quando eu pergunto, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, aquele que não diz pecado é mentiroso. Por que eu pergunto isso? Porque quando João 29 diz o seguinte, quando João, o mesmo João que escreveu a primeira carta, que diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, o mesmo João, quando ele viu o Cristo, ele viu o Messias, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Os pecados do mundo. Então, você pode estar aí dentro da escrava da religião, mas pensa, quando a carne tombar, o teu espírito vai voltar para Deus. Nós que entendemos, nós somos filhos da livre. Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Os filhos da escrava não compreendem o evangelho da revelação. Discutir com o filho da escrava, com o crente, o religioso, é o mesmo que enxugar gelo. Não tem jeito. Inclusive, eles estão no canal errado. Olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí apareceu um cavalo do faraó e falou para mim, Misael, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Esse é o título, 1 João 1,8. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? O mesmo João que disse que quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que arranca
o pecado do mundo, diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então eu sou mentiroso, porque eu não tenho pecado. Você tem pecado? Não tem. Não, você não tem pecado. Não tem. Não tem. Os filhos da escrava, que é a religião, vieram ao mundo para viver na escravidão. Eles acreditam em tudo que o padre fala. Eles acreditam em tudo que o pastor fala. Eles acreditam em tudo que os falsos profetas falam. Você acha que os pastores têm interesse que você conheça a verdade? Quando você conhecer a verdade, mas nunca você vai botar mais o pé dentro dessa sinagoga aí, da qual você consegue. Essas sinagogas são antros, lugares asquerosos, mas nunca que os pastores, os líderes, vai falar isso para você. Irmãos, se você entender essa mensagem, nunca mais você vai pisar dentro de um templo para ter que pagar uma mensalidade. Você vai ter uma paz tão grande que você vai entender o que é a libertação vinda do alto, o que é a revelação. Então não adianta discutir com o filho da religião, não adianta você discutir com o religioso, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com os seus filhos. Vai perder tempo. Vai perder tempo. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para uma mente religiosa que é filho da escrava da religião, é uma contradição. Agora, quem tem a mente de Cristo ativado e os olhos iluminados e é filho da livre, a Jerusalém do alto, não tem contradição. Quando João vê Jesus, que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João diz que a morte de Cristo, o sangue de Cristo, era para tirar o pecado do mundo. O sangue de Jesus tinha que haver um derramamento. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus derramou o sangue dele para o novo pacto. O único propósito da vinda de Jesus de Nazaré foi vir aqui acabar com o pecado. Mas o que é pecado? As 613 de Hebreus 2:14, que são as 613 leis de Moisés. A lei de Moisés era um fardo tão grande que ninguém jamais conseguiu carregar. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você acha que o teu pastor não sabe que aquele era judeu da época? Você acha que o pastor não sabe? Claro que sabe. Os caras têm interesse em você acreditar que eles botam na tua cabeça que você é pecador. Você está na mão dele, você é pecador. Você é um miserável pecador. Eles nunca vão dizer para você, porque se o Pai te revelar para você, conforme revelou para mim, é um dizimista a menos que vai ficar aí. Você vai parar de financiar. É claro que o seu pastor sabe. João está dizendo que aquele judeu da época que não transgredia uma das 613 leis da Torá, ele dizia: você é mentiroso. Por isso que João Batista batizava nas águas em ato simbólico, para fazer com que os judeus não transgredissem mais as 613 leis de Moisés. Mas é impossível que aqueles judeus que diz que não transgride uma das 613, João está dizendo, é mentiroso. É lógico que os pastores vão trazer isso para os dias de hoje. Então, por que vocês não me refutam? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tirou o pecado do mundo? Ué, você diz que é pecador? Então Jesus mentiu? Então Deus mentiu? Ou você está voltando para a lei antes da cruz, na lei de Moisés, 613, anulando a morte de Cristo,
Tem muitos aí que tem a para de pau. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Tem nada, tem nada. Se o sangue de Jesus teve poder, se o sangue de Jesus teve poder para arrancar, tirar todos os pecados do mundo, eu, Misael Nório, não sou pecador, sou abençoado, sou santo. Se eu disser que eu sou pecador, eu estou chamando Jesus de mentiroso. A morte dele foi em vão, não tirou os meus pecados. A palavra está clara. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí os pastores, nós somos verme de Jacó, pó da terra. Se não for a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. É isso que os pastores querem que você acredite. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aqueles judeus, pare de ser enganado pelo sistema religioso, corrupto, que estão atrás de dinheiro. Se Jesus tirou os pecados do mundo com a morte dele, não tem mais pecado. Se você é um pecador, se você continua pecando, então para você a morte de Jesus não valeu nada. Não valeu nada. Você não acredita na morte de Jesus, você não acredita que Jesus tira os pecados do mundo, você não acredita que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, você não acredita que o sangue de Jesus tem poder, você não acredita que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Por quê? Porque se Jesus, quando ele morreu, ele derramou o sangue dele e ele tirou os pecados do mundo, por que você vai se batizar na água? Refuta comigo. Se Jesus tirou os seus pecados, por que você vai batizar na água? Não é para perdão dos pecados? O pastor não fala para você, irmão, você tem que se batizar para aceitar Jesus, descer as águas para ser batizado para perdão dos vossos pecados. Não é isso que o pastor ensina para você? Ele está negando que o sangue de Jesus tem poder. O pastor está colocando na tua cabeça que a morte de Jesus foi em vão, que o sangue de Jesus não tirou os pecados do mundo e que Jesus morreu em vão. Por isso que você precisa se batizar na água, por isso que você tem que pagar o dízimo, porque senão você vai para o inferno, porque a morte de Cristo foi em vão. Isso é o que a religião ensina. E é dessa religião, dessa maldição religião, esse câncer que o Pai me libertou através da revelação da sua santa palavra, vinda diretamente do trono da luz, aonde não há dúvidas e nem sombras de variação. Se você acredita que o Cordeiro de Deus tirou os pecados do mundo, amado irmão e amada irmã, você não tem mais pecado. Mas o fulano bebe e corta o cabelo e faz isso. Isso é fruto da carne. Qualquer ser humano tem isso aí. Isso é fruto da carne. Ló não transou com as duas filhas. Davi não transava com Jonathan. É fruto da carne. Nós somos espíritos. Espírito não peca. O que peca é a nossa carne. Entendeu? Vai continuar negando a morte de Cristo? Vai continuar tomando banho no rio achando que a morte de Cristo foi em vão? Você vai ter que prestar contas depois. Que o Eterno ilumine com muita luz a sua mente, seu coração e da tua família. E que você saia, deixe de ser filho da escrava, que é a religião, e venha para o filho da livre, que é a graça. Forte abraço a todos.